Você que está inscrito no meu canal, louvado seja Deus. Eu trago uma meditação para você nessa bendita tarde. Que Deus venha lhe abençoar poderosamente. Louvado seja Deus, eu estou aqui na descida, louvado seja Deus, da Serra da Ibiapina para o Mucambo, aqui no Mirante. Aqui é muito linda a paisagem, você está vendo aí. Louvado seja Deus. Deus faz grande maravilha em nossas vidas, né, irmãos? Nessa tarde eu trago para a sua meditação, louvado seja Deus, que talvez você que quer ouvir a voz do Senhor, talvez você que quer ouvir Deus falar com você, quer ouvir a voz de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estava meditando que o Senhor fala com o homem de várias formas. Deus, ele tem a sua maneira de falar, o seu coração. Talvez você quer ouvir a voz de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nesta hora eu quero deixar aqui para você meditar, porque o Senhor, ele usa profeta. O Senhor, ele usa os servos dele, através da pregação, através de uma revelação, ou mesmo da profecia, ou através do louvor. O Senhor fala contigo. Eu quero deixar para a sua meditação, louvado seja Deus, um louvor e uma palavra. Louvado seja Deus, estava meditando na formosura do Senhor, como Ele trabalha com o homem, como Ele trabalha na vida da mulher, falando, nos exortando, nos ensinando. E eu mandei uma pequena mensagem para a cantora levita Thalita Santos, e ela respondeu mandando beleza. Então eu vou deixar o testemunho da serva do Senhor para a sua meditação. Uma música, um louvor dado por Deus, que na qual ela concedeu, escrevendo, que Deus concedeu que ela escrevesse, no meio da tribulação, no meio da provação. E Deus vai falar fortemente ao seu coração. Deus, ele vai falar profundamente com a sua alma, que está aflita, com o seu espírito, que está aí, louvado seja Deus, precisando de uma palavra para a sua alma que está, louvado seja o nome do Senhor, aflita, meu amado irmão e minha amada irmã. Deus usa a serva dele, e nessa tarde eu creio que você irá ouvir a palavra do Senhor, que na qual ela vai estar transmitindo para a sua vida. Que Deus venha lhe abençoar poderosamente no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta bendita tarde poderosamente em nome de Jesus Cristo. Fique com o louvor e a palavra dada por Deus, a serva do Senhor. Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a cantora Thalita Santos, uma levita de Deus. E hoje estou passando aqui para gravar mais um vídeo para a glória de Deus. Desde já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação. Deixe seu joinha e seu comentário, que é muito importante. Vai ajudar o YouTube a mandar mais vídeos meus para vocês. E que Deus vos abençoe. Esse hino que vou louvar agora é uma das novas composições, um presente que Deus me deu. E que Ele venha falar fortemente ao teu coração, assim como Ele falou ao meu quando me deu esse louvor. Um presente de Deus na minha vida. Vamos louvar a Deus, amém? Você está dizendo, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim, sozinha aqui. Porém Deus te diz, ó Sião, pode uma mulher tanto se esquecer de um filho que cria do seu próprio ventre, dele não compadecer? Mas ainda que esta te esquecestes, eu todavia não me esquecerei de ti. Sei que tens pensado que estás sozinha, mas estou contigo aí. Sei que o vento tem soprado ao contrário, mas esta é a prova que é o caminho certo a seguir. Pois quando as lutas são tamanhas
se te afronta, é que a vitória já está vindo aí. Vai em frente, não desista. Não é facinho, é difícil o caminho, mas olhe para Cristo, olhe para cima. Está difícil, mas vença a luta com a oração. Deus é teu amigo e neste caminho Jesus ele te mostra sempre uma solução. Deus ele sempre nos mostra uma solução. Vai em frente, não desista. Não é facinho, é difícil o caminho, mas olhe para Cristo, olhe para cima. Está difícil, mas vença a luta com a oração. Deus é teu amigo e neste caminho Jesus ele te mostra sempre uma solução. Jesus ele vai te mostrar uma solução. Por mais que esteja difícil o teu caminho, Deus ele sempre nos mostra uma solução, porque o nosso Deus ele é fiel. Quando eu escrevi esse louvor que Deus me deu, eu estava passando por algumas lutas e Deus ele me fez meditar na palavra dele, né? E eu entendi algo de Deus. Olha, todavia, Thalita, por mais que ainda que alguém viesse te esquecer, por acaso eu me esqueceria de você? Por acaso, Thalita, em algum momento eu lhe deixei? E eu falei para Deus, não, Senhor. E o Senhor falando comigo, dizendo, vai em frente, nunca desista, porque o caminho não é fácil. Mas olhe para mim quando as coisas estiverem difíceis. Olhe para mim, olhe para cima, porque eu te ajudarei a vencer. As lutas são vencidas com a oração. As lutas, elas são vencidas assim. O nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele é fiel em todo o tempo. Por acaso hoje tu está passando por uma luta muito grande? Lembre-se, olhe para cima, olhe para Cristo. Você vai vencer essa luta com a oração. Se uma coisa que eu aprendi durante a minha caminhada, por mais jovem que eu seja, foi que tudo nós devemos deixar diante do altar do Senhor. Conversar com Deus em meio às guerras que nós enfrentamos na nossa vida. Nós devemos tudo orar e conversar com o Pai. Porque se existe alguma barreira que está de pé, a barreira vai cair. Se existe alguma muralha que está de pé, a muralha vai cair. Se existe alguma porta que precisa ser aberta, a porta vai se abrir. E o milagre vai acontecer na nossa vida. Não se preocupe, vá em frente, nunca desista. Tem gente que às vezes quer desistir tão facilmente. Tem gente que às vezes olha para a tempestade e diz assim, Deus, por que eu estou passando por tudo isso, Senhor? Por que as coisas estão começando a dar errado? E Deus olha para você e diz assim, meu filho, minha filha, vai em frente, não desista. O caminho não é fácil. Eu nunca te disse que seria fácil, mas eu te disse algo, que eu estaria contigo. E eu estou contigo, e eu vou ser contigo até o fim. Você olha e diz, Jesus, mas eu estou vivendo uma tempestade. Por favor, Senhor, acalma essa tempestade na minha vida. Às vezes, ao invés da gente pedir a Deus para acalmar a tempestade, a gente precisa viver o sobrenatural, ao invés de pedir para Deus acalmar a tempestade na nossa vida. Como assim, Thalita? Eu vou te mostrar algo lindo na Bíblia que Deus me chamou a atenção. Algo lindo, uma palavra muito linda que Deus falou fortemente comigo. Essa palavra fica em Mateus, capítulo 14, e eu vou ler alguns versículos para vocês. Mateus 14 diz assim, no versículo 26 até o 32. É rapidinho essa leitura, tá? Diz, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse, olha só essa parte, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha que palavra linda. Pedro, ele, lá no finalzinho, vou pular logo pro 32, diz assim, depois que, ele foi até o encontro de Jesus, Pedro, sem querer
ficou com medo das tempestades e começou a afundar. Jesus foi lá, pegou Pedro e disse: ô homem de pequena fé, né? E aí Jesus depois, no versículo 32, vai dizer que quando subiram para o barco, acalmou o vento. Bom, essa palavra eu resumi para vocês. É uma palavra muito linda na Bíblia. E Deus me fez refletir exatamente sobre isso. Deus disse assim para mim: Thalita, você percebe que quando eles se assustaram, quando eles temeram, estava tendo um grande vento, uma tempestade muito grande, e quando eles ficaram com medo, quando eles se assustaram, ao invés de Pedro dizer: se és tu, Senhor, porque acharam que eram fantasmas que estavam lá no meio do mar, andando sobre o mar. E Jesus foi e disse: não tema, sou eu. Só que aí, ao invés de Pedro dizer: se és tu, Senhor, acalma a tempestade, porque ele conhecia o poder do mestre dele. Ele conhecia quem era Jesus, né? Eles conheciam, eles andavam com Deus. Mas eles andavam com Jesus, eles conheciam a Jesus. E ao invés de Pedro dizer: Senhor, acalma a tempestade, Pedro foi e disse: se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Pedro pediu para ir até ele, para saber se era ele mesmo, para conferir Jesus. E Jesus foi e disse: então tá, Pedro, vem. Aí Pedro foi. Sabe o que acontece com essa palavra que eu acho muito linda e que eu estava meditando? É que Pedro poderia ter dito: Senhor, acalma a tempestade, mas não. Pedro decidiu viver algo sobrenatural. Pedro foi ter com Jesus. Pedro andou sobre as águas, mesmo ele sendo um homem de pequena fé. Ele andou sobre as águas, mesmo quando chegou uma hora que a tempestade, ele olhou, temeu o vento, temeu tudo aquilo que estava acontecendo e começou a afundar, mas Jesus estava ali do lado dele. E o que eu achei incrível foi isso. Sabe, às vezes na nossa vida tá tendo tempestades muito grandes. Eu creio que você está entendendo essa palavra. Às vezes na nossa vida tá tendo tempestades muito grandes e a gente, ao invés de ficar dizendo: Deus, acalma a tempestade, Deus, se foi o Senhor que permitiu isso na minha vida, Senhor, acalma essa tempestade. Ao invés da gente ficar falando isso para Deus, às vezes é bom a gente ir ter um encontro com Deus. Às vezes é necessário a gente viver o sobrenatural. Às vezes as experiências são necessárias na nossa vida. Se você está passando por tempestades hoje dizendo: Deus, será que eu vou parar? Será que eu vou desistir? Se é o Senhor, Deus, acalma todo esse vento. Aí Deus, Ele está olhando para você e está dizendo: meu filho, vem viver o sobrenatural. Olha, não se preocupa, ao invés de ficar pedindo para Deus acalmar toda a tempestade, vamos viver o sobrenatural com Deus. Sabe, Pedro aproveitou a oportunidade, ao invés de pedir para Deus acalmar tudo aquilo, não. Ele andou sobre as águas, ele pediu para ir até Jesus. De todos os discípulos, de todos aqueles que estavam no barco, aquele que andou sobre as águas primeiro foi Jesus, que já estava vindo. E o segundo, que foi o que desceu do barco e andou sobre as águas, foi Pedro. O único que estava no barco dos discípulos, que andou sobre as águas, segundo esse texto. Sabe? E eu olhando assim, eu fiquei tipo: Deus está certo, Senhor. Hoje em dia eu entendo que as tempestades, que as dificuldades, elas fazem parte do nosso processo. As dificuldades na nossa vida fazem parte e é necessário todos nós passarmos. Ao invés da gente ficar direto dizendo para Deus: Senhor, se és tu mesmo, Senhor, acalma toda essa tempestade. Ao invés da gente ficar pedindo a Deus sempre um milagre, sempre um milagre, sempre um milagre, às vezes é bom a gente viver o sobrenatural e dizer: Deus, se tu estás nessa tempestade, me ajuda a te ver nessa tempestade, me ajuda a ter a certeza que tu estás comigo. Ao invés da tua oração ser: Senhor, acalma, Senhor, acalma, ao invés de tua oração ser dessa forma, a partir de hoje seja assim: Senhor, se és tu mesmo que estás comigo nessa tempestade. Você não pede para Deus acalmar. Tem dias que vai ser preciso Deus acalmar, é verdade. Mas a que tu estás vivendo hoje, peça para Deus para você viver o sobrenatural. Peça para Deus para que você possa ver Ele, para que você possa andar sobre as águas, para que você possa viver o sobrenatural com Ele. Você fala com Deus: Senhor, se és tu mesmo que estás comigo, Deus, manda-me ir ter contigo, Senhor. Me dá a certeza, Senhor, que tu estás aqui, Senhor. Me dá a certeza, Senhor, tira todo o medo do meu coração. Fala com Deus: Senhor, se tu estás comigo, Senhor, eu não quero desistir em nenhum momento, Senhor. Senhor, eu quero viver o teu sobrenatural. Fala com Deus hoje assim: queira viver hoje o sobrenatural do Senhor, queira viver algo sobrenatural do céu sobre a sua vida, que às vezes a tempestade vai se acalmar. Deus, Ele tem poder para aquietar toda a tempestade das nossas vidas. Deus, Ele tem poder para aquietar todo o mar que se levanta contra a nossa vida. Deus, Ele tem poder para fazer tudo isso e muito mais, porque Ele é poderoso, Criador de todas as coisas.
dono de nossas vidas. Mas só que às vezes Deus vai dizer assim para você: filho, não pede para me aquietar a tempestade agora não, vou aquietar agora não. Você vai viver o meu sobrenatural. Você está pedindo para que tudo isso mude na tua vida. Não peça a Deus para ficar mudando. Às vezes tudo isso que você está vivendo faz parte do processo. É você se encaminhando para viver algo sobrenatural da parte de Deus sobre a tua vida. Você não pede tanto vitória. Você não pede tanto para conseguir algumas coisas. Você não pede. Então entenda que é necessário nós vivermos o sobrenatural com Deus. Para nós conseguirmos ver a glória de Deus, para nós conseguirmos enxergar Deus em meio às dificuldades, para nós conseguirmos entender que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, é necessário passar por grandes dificuldades, sim, para nós entendermos que nós nunca estaremos só, para nós entendermos que nós nunca estaremos sozinhos. Então entenda hoje, não fique orando pedindo para Deus aquietar o mar, peça para viver o sobrenatural de Deus, que quando chegar o tempo certo, Deus ele vai acalmar a tempestade, Deus vai aquietar tudo isso. Deus vai mudar toda a história que tu estás vivendo. Então aproveite hoje e vive experiências com Deus. É algo maravilhoso, algo que todos nós necessitamos. Existem momentos na nossa vida que vai dar um temor, que vai dar um medo, que vai dar um receio, que você vai parar e você vai dizer: o que é da minha vida, Deus? O que será da minha vida, Senhor? Será que eu vou parar? Será que eu vou desistir? Será que eu vou continuar? Em todos os momentos da nossa vida vai ter uma hora que a gente vai passar por grandes dificuldades, que a gente vai olhar para dentro de nós mesmos e vai dizer: Deus, aumenta a minha fé. E Deus ele vai estar lá pronto do teu lado para dizer: meu filho, minha filha, eu vou aumentar a tua fé. Não se preocupa, Deus, eu preciso de sabedoria. Não se preocupa, Deus vai estar do teu lado para te dizer: meu filho, minha filha, eu vou te dar a sabedoria. Vai ter um momento que você vai dizer: Deus, eu não sou capaz. E Deus vai estar do teu lado para te dizer: meu filho, por mais que você não seja, sou eu que vou te capacitar, sou eu que vou te erguer, sou eu que vou te levantar, sou eu que vou fazer grandes coisas na sua vida. Você pode querer parar, mas não vai parar. Pode querer desistir, mas não vai desistir. Pode querer abandonar o barco, mas não vai abandonar o barco. Você vai viver o sobrenatural de Deus. As tempestades nem sempre passam na nossa vida, mas conta como experiência. Essa que eu fiz menção agora, a Bíblia vai dizer que o vento se aquietou após Jesus entrar no barco com Pedro. A Bíblia vai fazer menção sim sobre isso, que Jesus acalmou a tempestade, acalmou o vento na realidade. E sim, Jesus, ele vai aquietar o vento, ele vai aquietar a tempestade, ele vai aquietar o mar. A partir do momento que você viver essa experiência que ele quer que você viva com ele, para você entender o poder dele, para você ver a glória dele. Quando chegar no tempo certo, no tempo dele, ele vai aquietar tudo. Deus ele não chega no nosso tempo. Deus ele não trabalha do nosso tempo. Deus ele não faz nada no nosso tempo. Ele faz tudo na hora certa. Ele não se atrasa, ele não se adianta. Ele não faz nada precipitado. Nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Por mais que hoje você esteja olhando para dentro de si mesmo e esteja dizendo: Deus, mas e essa tempestade? Deus está olhando para você e está dizendo assim: meu filho, minha filha, olha para mim, que você vai viver algo sobrenatural. Olha para mim que você vai ter experiências maravilhosas comigo, porque eu sou o teu Deus e eu não te deixo em nenhum momento. Se for preciso andar sobre o mar, você vai andar sobre o mar para você entender o meu poder. Se for preciso enfrentar toda essa tempestade, você vai enfrentar toda essa tempestade para você entender o meu poder. Se for preciso, o mar não vai se aquietar agora para você entender o meu poder. Às vezes na nossa vida nada é tão fácil, mas que bom que nós temos Deus. Que bom. Ah, Thalita, para vocês que são cristãos, você passam por tantas lutas, Aqui na Terra é assim, todos nós passamos por lutas, por problemas, por provas, mas em todos os momentos nós temos a certeza que existe o nosso Pai, que está conosco, nos ajudando, cuidando de todos nós. E para encerrar esta palavra, eu quero dizer para vocês: não desista. E nem peça sempre. Às vezes a gente precisa pedir para Deus aquietar a tempestade. Claro, Deus ele sabe de todas as coisas. Mas às vezes nós precisamos orar: Deus, me ajuda a te ver. Me ajuda a ter essa experiência contigo. Me ajuda para me saber que tu estás comigo. Às vezes a nossa oração é essa. E Deus ele vai aquietar assim que chegar o momento certo na sua vida. Então não desiste, não desanima e que Deus te abençoe. Vou fazer uma oração para encerrar. Amém? Maravilhoso Deus Pai, Senhor. Onde tiver uma pessoa agora, Senhor,
que estiver, Senhor Jesus, passando por problemas, passando por lutas, passando por dificuldades. Deus, eu entrego essa vida em Tuas mãos, Senhor Jesus. Eu sei que Tu tens o poder para aquietar a tempestade, mas no Teu momento, Senhor, porque o Teu momento é o momento certo. Senhor, nos ajuda a viver experiências sobrenaturais contigo, Senhor. Nos ajuda a ver o Senhor em meio às grandes dificuldades da nossa vida. Senhor, nos ajuda a vencer as nossas guerras, Senhor. Em todos os momentos, ser conosco, Pai, nos dá ânimo, nos dá vigor, nos levanta e nos ajuda, Pai, nos fortalece. Nos ajuda, Senhor, porque nós queremos chegar até o céu. Nós queremos Te ver, Senhor Jesus. Pai, muito obrigada pelas Tuas grandes maravilhas, por esta palavra e por este louvor. Senhor, ser com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Guarda essa palavra no seu coração. A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.